O teu passado você não pode mudar, mas o teu futuro você consegue criar agora com Deus. Que eu vou te ensinar agora, nessa manhã. Você tem que prestar muita atenção, porque vai ser vida e saúde para você. Deus te enche de sabedoria, mas para você usar o dom nos outros. Você continua precisando de outras pessoas, porque Deus nunca vai deixar você ser suficientemente grande para não precisar de ninguém. Sempre, enquanto estivermos nesse mundo, teremos aflições. Mas o nosso caminho sempre será de vitória. Vem um ataque daqui, vem um ataque dali, vem um problema daqui, vem um problema dali, falam daqui, falam dali, mas o teu caminho, a tua realidade é sempre avançar. Ou seja, Deus não faz nada de um dia para o outro na tua vida, você não recebe a glória de um dia para o outro, você não recebe a vitória de uma vez, é como a luz da aurora, você vai brilhando cada dia mais, até que um dia está tudo claro na tua vida. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os pensamentos de Salomão sobre vida. Sabe que a gente precisa muitas vezes ressignificar o que a gente acha sobre a vida. Quem aqui já teve que ressignificar alguma coisa na sua vida? Ressignificou uma amizade, ressignificou um erro do passado, ressignificou um relacionamento, você teve que ressignificar alguma coisa. Alguém? Quase todo mundo. Isso é muito comum. Ressignificações são necessárias. Senão a gente não aguenta viver o futuro se o passado ainda estiver na nossa cara. A gente não aguenta seguir o caminho do nosso destino se os nossos erros lá de trás ainda estão se esfregando nos nossos olhos. A ressignificação é muito importante. A gente ressignifica o que falaram para a gente. A gente ressignifica o que achavam da gente. Esses dias eu fui pregar fora do país e reencontrei amigos de 25 anos atrás. E uma das coisas que eles me falaram, você é um milagre. Nossa, você está muito diferente. É lógico. As pessoas esperam que você seja o mesmo Tiago de 25 anos atrás, a mesma pessoa de 30 anos atrás, vai ter que ressignificar, porque Deus mudou a minha história. Então não tem como as pessoas esperarem que sejamos mesmos de 2, 3 anos atrás, porque cada culto, a cada reunião, a cada palavra, a cada leitura da Bíblia, Deus nos transforma. Elas que ressignifiquem o que acham da gente. Assim como nós temos que ressignificar o que achamos da vida. E Salomão era um especialista em fazer isso. Uma das coisas que eu quero que você entenda é que Salomão era filho do grande rei Davi. Você imagina você ser criado por um homem que era campeão de batalhas como Davi? Um homem que era considerado um homem segundo o coração de Deus, ou seja, o único homem da Bíblia considerado segundo o coração de Deus é o teu pai. Imagina isso. Que você convive todo dia. Que você fala todo dia. Um homem que estabeleceu a adoração 24 horas por 7 dias na semana em Israel foi Davi. Esse era o pai de Salomão, o maior rei de Israel. Eu costumo escutar quem tem frutos e resultados. Eu não sei você. Mas eu, quando estou com um problema financeiro, por exemplo, eu não vou pedir conselho para um mendigo. Eu mesmo com problema financeiro posso dar um conselho para o mendigo. Ele não pode dar para mim. Eu não sei você, mas quando eu estou com um problema no casamento, eu procuro um casal que seja equilibrado e que esteja de pé para poder me aconselhar. Eu não procuro quem está no terceiro casamento. Ou seja, você sempre vai procurar para resolver tua vida quem tem mais resultado do que você. Sim ou não? As pessoas dizem, mas Tiago, esse negócio de andar com pessoas melhores, mas gente, é o que a Bíblia fala o tempo todo. Andar com pessoas que têm mais fé. Andar com pessoas que podem te ensinar. Andar com pessoas que lograram o que você ainda não conquistou. É lógico, não tem outro caminho. Quem fica ferido? Quem está na mesma realidade há 20, 30 anos e não consegue mudar, porque nem se aproximar de pessoas para aprender ela consegue. Então é claro que ela vai virar um hater na internet. É claro que vai ficar contrariando tudo que você fala. Ela não tem resultado algum. Tudo ofende. Pessoas que são facilmente ofendidas são pessoas que precisam se tratar.
E Salomão, ele não só foi filho do grande rei Davi, como ele conquistou sua própria honra e seu próprio nome com alguns feitos inéditos. Para quem não sabe, Salomão tinha uma sabedoria incomum, era um dom divino em que ele resolvia qualquer problema que lhe trouxesse. Qualquer problema que lhe trouxesse. Você imagina, meu Deus do céu, que Deus me dê esse dom. Deus te dá um dom de sabedoria que você resolve qualquer problema que lhe trazem. Qualquer problema. Imagina a fila que vai fazer na sua porta. Esses dias, eu fui pedir conselho para um amigo, falei, rapaz, eu estou num problema, numa situação aqui, eu preciso de um conselho. E era uma coisa básica que eu estava passando, mas eu não estava sabendo resolver. Ele falou assim, engraçado, Tiago, você tem tanta sabedoria, por que você não resolve esse problema você mesmo? Eu falei assim, querido, você conhece um profeta que profetiza para si mesmo? Eis que o Senhor Deus te diz nessa noite, meu servo. Conhece? Você conhece alguém que tem um dom de cura e fica se curando? Sim ou não? Sim ou não? Não! Porque ninguém usa o dom em si mesmo. Isso vale para a sabedoria. Deus te enche de sabedoria, mas para você usar o dom nos outros. Você continua precisando de outras pessoas, porque Deus nunca vai deixar você ser suficientemente grande para não precisar de ninguém. Salomão tinha uma sabedoria em comum. Salomão também foi conhecido porque construiu o grande templo de Jerusalém. Não existia obra arquitetônica no mundo maior do que a obra de Salomão. Salomão foi conhecido porque expandiu o reino, multiplicou fronteiras, cresceu o comércio e as finanças de Israel. Ele é lembrado por todo o conteúdo literário que escreveu. Ele escreveu mais de 3.000 provérbios, compôs salmos, canções. Salomão, ele fez tanta história que 3.000 anos depois, nós estamos aqui em Alphaville contando a história dele, contando sobre ele. Foi uma pessoa que gerou resultados que nós devemos escutar. O que eu vou lhe ensinar hoje de manhã são pilares que Salomão ensinou para a sua geração, que valem até hoje, que são pilares espirituais e milenares. São dicas práticas de uma vida de vitória. Repete comigo, dicas práticas. Tem coisa que é prático de você fazer, você só tem que pegar e executar. E Salomão sempre foi uma pessoa muito prática, foi um professor muito simples de explicar. Apesar de toda a complexidade de sua sabedoria, ele sabia explicá-la de forma que qualquer um entendia. Em Provérbios 4, a partir do versículo 18, nós vamos ler algumas instruções de Davi para Salomão e de Salomão para suas gerações. Então preste atenção, porque nós vamos nos aprofundar hoje em alguns versículos, que dentro desses versículos tem 4 pilares milenares, indestrutíveis e irrefutáveis, para te levar para uma vida de vitória. Tiago, eu sempre vou ter vitória? Claro que não. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente tem muitas dificuldades. Um dia você está bem, um dia você está mal. Mesmo quando você ganha mais dinheiro, começam outras dificuldades, não mais de pagar boleto, mas agora outros tipos de dificuldades. Sempre, enquanto estivermos nesse mundo, teremos aflições. Mas o nosso caminho sempre será de vitória. Vem um ataque daqui, vem um ataque dali, vem um problema daqui, vem um problema dali, falam daqui, falam dali, mas o teu caminho, a tua realidade é sempre avançar. Para isso você precisa seguir o que está escrito e não o que os outros falam. Para isso você precisa consultar a Bíblia e não o teu passado. Para isso você precisa escutar a voz de Deus e não as vozes que tem nesse mundo. E a Bíblia diz a partir do versículo 18, eu vou ler na versão NVI, eu estou com a versão Almeida aberta, mas também quero ler na versão NVI, a partir do 18 diz assim: a vereda do justo, vereda é caminho, o caminhar. A vereda do justo é como a luz da alvorada. Alguém aqui já viu o dia amanhecer?
começa do nada, claro, bum. É assim? Não. Brota uma luzinha lá no horizonte. Aí vai devagarzinho. Cada vez brilhando mais. 6 horas da manhã, 6h15, 6h20. Chega uma hora, 7h30 da manhã, não tenho certeza dos horários, mas vamos supor que seja 7h30 da manhã. Bum, iluminou tudo. Mas demorou 1h30 para vir crescendo. E a Bíblia diz que o caminhar do justo, que a vereda do justo, é como a luz da aurora, da alvorada, que brilha cada vez mais até plena claridade do dia. Ou seja, Deus não faz nada de um dia para o outro na tua vida, você não recebe a glória de um dia para o outro, você não recebe a vitória de uma vez, é como a luz da aurora, você vai brilhando cada dia mais, até que um dia está tudo claro na tua vida. Mas ele diz o seguinte no versículo 19, porém o caminho dos ímpios, quem são os ímpios? Os que praticam a impiedade, a maldade, os que odeiam a instrução do Senhor, os que não gostam de ouvir a palavra de Deus, os que repreendem a voz do Senhor em sua própria vida. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas e nem sequer eles sabem onde tropeçam. Eles estão num escuro tão grande que eles nem sabem onde estão tropeçando, mas estão tropeçando o tempo todo. Uma das marcas da impiedade é a ignorância. Você tropeça e nem sabe no quê? Você tropeça e nem sabe que está tropeçando. Uma das marcas da impiedade é a ignorância. Porque o justo vive debaixo de conhecimento e sabedoria. O justo vive debaixo de iluminação divina. E no versículo 21 diz, versículo 20, perdão, meu filho, escute o que eu digo a você e preste atenção nas minhas palavras. Meu filho, escute o que eu digo a você e preste atenção nas minhas palavras. Você sabe quem está falando isso aqui? Alguém sabe quem está falando? Provérbios capítulo 4, alguém sabe quem está falando? Arrisca dizer? Hã? Davi, muito bem, o rei Davi. Apesar de Salomão ter escrito Provérbios, Provérbios capítulo 4 começa dizendo que quando ele era pequeno e estava sendo instruído pelo seu pai, o seu pai o aconselhava dizendo 2 pontos, aí começa todo o capítulo 4 de Provérbios. Então, se eu pudesse colocar um título nessa mensagem, eu colocaria os 4 conselhos infalíveis de Davi. Os 4 conselhos, os 4 direcionamentos irrefutáveis do maior rei de Israel. Para quem? Para o homem mais sábio que já existiu. Porque o homem mais sábio que já existiu não conseguia aplicar sabedoria em si próprio, então tinha que buscar em alguém. E aí, Davi, o único na época preparado para instruir Salomão, vai ensinar o seguinte, a partir do versículo 20. Meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção nas minhas palavras. Repete comigo, preste atenção. Quem tem filho aqui na adolescência sabe o que eu vou falar. Eu tenho 4 filhos, 2 estão na adolescência. Uma das coisas mais difíceis para o adolescente é prestar atenção no que você está falando. Ele está se arrumando para a festa e você começa, filha, cuidado, liga para o papai assim que chegar. Manda o WhatsApp quando estiver no carro. E não sei o quê. Não está nem aí, não está escutando nada do que você está falando. Chega na festa, não comunica, chega você que tem que ficar ligando, quem está entendendo o que eu estou falando? Porque uma das coisas mais difíceis que o ser humano simplesmente não se atenta, não percebe, é prestar atenção no que realmente importa. O que vale mais, a conversa do amiguinho na festa que ela vai ter ou a instrução do pai dela? A instrução do pai, mas quem ela escuta mais? A amiguinha da escola ou o pai que fala, cuidado? A amiguinha da escola. Assim somos nós na vida real, adolescentes espirituais. Deus fala e a gente prefere escutar o medo. Deus fala e a gente prefere escutar o colega. Deus fala e a gente escuta até o que está falando na televisão, menos o que ele realmente disse para a gente. Adolescentes espirituais, que cresceram no corpo físico, mas não desenvolveram sua espiritualidade, ainda são adolescentes nessa área. Então, Davi diz para Salomão, presta atenção no que eu estou lhe dizendo, e nunca perca de vista as minhas palavras, guarde-as no fundo do teu coração. Então, antes de começar os 4 conselhos, as 4 instruções infalíveis, ele vai repreender Salomão,
fazendo-o observar a importância de prestar atenção e guardar, reter o que está sendo dito. Tem gente que participa de uma reunião como essa, escuta uma pregação como essa, amanhã não lembra de nada do que foi dito. Começa a vida normal. Por quê? Não prestou atenção, não anotou, não fez ligação com a sua própria vida. Caramba, isso que ele falou é verdade, tem a ver com o que eu estou passando. As pessoas não fazem aplicações, então elas não conseguem se desenvolver. Elas não lembram de nada no outro dia. Mas Davi fala, filho, presta atenção no que eu estou dizendo, atenta para as minhas palavras, não perca de vista o que eu estou te falando e guarde-as no fundo do teu coração, pois elas serão vida para quem as encontra e saúde para todo o teu ser. Por que você tem que prestar atenção no que eu vou te falar agora? Davi deixa claro, o que eu vou te ensinar agora, nessa manhã, você tem que prestar muita atenção, porque vai ser vida e saúde para você. Vida para a tua área financeira. Quem está precisando de vida na área financeira? Vida para a tua área conjugal. Vida para os teus sentimentos. Vai ter saúde em todas as áreas da tua vida. Não vai faltar nada, você não vai adoecer em nenhuma área da tua existência. É isso que a Bíblia está prometendo. Não sou eu que estou falando, não, pelo amor de Deus, quem sou eu? A Bíblia está dizendo que se você prestar atenção no que eu vou ensinar agora, que é baseado no que está escrito, não vai faltar vida e saúde para todo o teu ser. Versículo 23. Vai começar as instruções. Vamos começar. Diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Primeiro conselho de Davi para Salomão: quer ser um grande rei? Quero. Quer ser sábio como ninguém? Quero. Quer ser rico? Quero. Você quer ser uma pessoa que vai ser lembrada por gerações, 3.000 anos depois vão estar falando de você? Quero. Você quer marcar sua geração? Quero. Você quer ser uma pessoa que agrada a Deus sobre todas as coisas? Quero. Então, sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque disso depende toda a sua vida. O que é guardar o coração? Eu te digo, coração não é um músculo. Aqui, coração na Bíblia, não é um músculo que está batendo. É a sede das tuas emoções. Coração na Bíblia é sede das emoções. Quando fala assim, guarda teu coração, enganoso é o coração do homem, não está falando que o músculo, o coração pode falhar. Está dizendo que a sua mente, a sede das tuas emoções são enganosas. Você pode achar que é uma coisa e não é, assim ou não? O coração engana ou não? Quem aqui já achou que estava amando e hoje dá glória a Deus do livramento? 3 pessoas só, você vê que o resto está preparado para Deus levar. O coração já te enganou ou não? Quem aqui já amou um amigo, falou essa amiga, esse amigo, e você foi esfaqueado pelas costas por esse amigo? Teu coração te enganou. Não era amizade de verdade. Então o coração é a sede das emoções, e a Bíblia diz que acima de tudo, guarda o teu coração, pois do teu coração depende toda a tua vida. Na versão Almeida diz, porque dali saem as fontes da tua vida. O que é guardar o coração? Proteger tua vida emocional. O que é guardar o teu coração? Blindar os teus sentimentos. Esses dias eu estava num acampamento, e no primeiro dia do acampamento, eram 4 dias de acampamento. No primeiro dia eu discuti com um cara. O cara começou a falar de uma forma assim, eu também comecei a falar com ele. Em 30 segundos que eu estava discutindo com ele, eu percebi o seguinte: se eu continuar, número 1, vou perder a razão. Porque eu estava na minha razão quando eu comecei, se eu continuasse, não. 2, eu vou me ferir. E eu não vou vê-lo mais, porque a gente só estava se vendo naquele primeiro dia, e eu não vou conseguir resolver, e eu não vou conseguir dormir se eu não resolver. Porque quem é de Deus não consegue dormir sobre um problema que podia ser resolvido hoje. Você não consegue dormir sabendo que feriu alguém, poderia ter ido lá só pedir perdão e resolver. Então, quando começou, em 30 segundos já resolveu. Por quê? Não é porque eu sou só um homem de Deus, é porque eu quero guardar o meu coração, eu não queria ficar remoendo aquilo, aquele cara, e não sei o quê, e dormir com aquele problema. Não quero! Eu quero guardar meu coração. Então, começou e resolveu o problema.
Ou seja, guardar o teu coração, guardar os teus sentimentos, não quer dizer que você nunca vai ficar nervoso, ou que você não vai, uma vez ou outra, se estressar demais. Quer dizer que aquilo não vai dominar você e você não vai dormir sobre aquilo. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolve. Guardar, blindar o coração, é você não achar que tudo é para você. A pessoa escreve no Facebook uma frase, no Instagram, sei lá onde, você fala, foi para mim essa indireta, tudo é para você? Você é o centro do mundo? Esses dias um amigo chegou e falou assim, estou achando que o Trump está implicando comigo. Eu falei, meu Deus, isso é importante mesmo. De Carapicuíba o Trump está te vendo. Estou entendendo. Não, tudo que ele fala parece que é para mim. Eu quero o homem mais poderoso do mundo, eu quero dos Estados Unidos. Você acha que ele está preocupado com o que você está fazendo, meu filho? Tem gente que está pirando. Meu Deus do céu. Ou seja, quando você blinda teu coração, a opinião dos outros já não vale tanto. Quando você protege teus sentimentos, você já não se fere com qualquer coisa. Não está gostando do que está vendo na internet? Para de seguir. Está te incomodando? Fica um tempo sem ver. Ao invés de ficar se ferindo. Começa a proteger os teus sentimentos e as tuas emoções, porque todas as tuas decisões, tudo que você vai fazer na vida, depende do estado do teu coração. Olha o conselho que o maior rei de Israel, o campeão de batalhas, o homem segundo o coração de Deus, está falando para o homem mais rico e mais sábio que já existiu. Isso aqui é mentoria de ouro, que a gente tem acesso gratuito na Bíblia. Protege tuas emoções. Não se entregue às discussões. Não durma sobre a tua ira. Não leve para casa tudo que falaram de você. Você imagina, eu sou uma pessoa pública, eu sou atacado diariamente por pessoas que não gostam. Tem um monte de gente que gosta e tem gente que não gosta. Imagina se eu fosse me preocupar com o que falam, se eu ia dormir. Não ia dormir, gente. E você que está querendo aí se dar bem no teu negócio, você quer que a tua empresa cresça, você quer ganhar mais dinheiro, você quer ter seguidor na internet, você está preparado para ter um coração blindado? Porque à medida que você cresce, os ataques aumentam. Ou seja, quem está de pé não são os perfeitinhos, não. É quem resiste à maldade dos outros seres humanos. Quem está de pé não é quem faz tudo certinho o tempo todo. É quem tem o coração blindado, senão ele mesmo já tinha se entregado. Já tinha desistido. Então o primeiro conselho de Davi para Salomão é, filho, deixa eu te falar uma coisa. Por favor, presta atenção no que eu estou te dizendo. Guarda no teu coração o que eu vou te ensinar agora, não esquece disso. Tá bom, pai, o que é? Protege o teu coração. Guarda teus sentimentos. Não leva tudo a sério. Não fica nervoso por qualquer coisa. Não dorme sobre a tua ira. Não fica preocupado com a opinião dos outros. Não responde na hora que está nervoso. Espera passar um tempo. Guarda, blinda teu coração, porque disso vai depender toda a tua vida. Como você vai falar com os outros, depende de como está o teu coração. Como você lida com dinheiro. Eu tenho um livro que se chama Dinheiro Emocional, que eu explico sobre isso. Como você lida com dinheiro tem a ver com o estado do seu coração. Ou você acha que todo mundo que compra, estoura o cartão de crédito, comprou com necessidade? Aí estava precisando tanto dessa bolsinha, desse sapato. Você acha que é isso? A maioria das pessoas gastaram por causa do estado do coração. Não estava bem. Ou é por falta de educação financeira, ou por desequilíbrio emocional. As estatísticas comprovam isso. Então, quando eu entendo que uma das coisas, retiro o que eu falei, não é uma das coisas, que é a coisa principal que eu tenho que guardar. Está escrito, sobre todas as coisas. A coisa principal que você tem que guardar é o teu sentimento e as tuas emoções. Repete comigo, a partir de hoje. Eu não negocio meus sentimentos. Você vai estar blindado em Cristo Jesus. Você vai estar blindado em Cristo Jesus. E não é qualquer coisa que vai tirar a tua paz está protegida. Se você vai ter que negociar a tua paz, esse negócio já é muito caro, não entra.
Se você terá que negociar sua paz, o negócio já está muito caro, não entra. Porque teu coração, que é a sede das tuas emoções, precisam estar intactos, inofendíveis, para poder realizar todo o propósito que Deus vai colocar na tua vida. Versículo 24, que entra a segunda instrução, o segundo conselho, a segunda dica infalível e irrefutável de Davi para Salomão. Afaste da sua boca, meu filho, as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Então, a primeira dica irrefutável de Davi para Salomão é: proteja suas emoções. A segunda dica é: cuidado com as suas palavras. Vou repetir o versículo. Afaste da sua boca as palavras perversas. Vai falar mal de alguém? Para de falar. Está falando palavrão? Para de falar. Está falando só besteira, só imoralidade? Para de falar. Afasta da tua boca palavras perversas e fique longe dos teus lábios a maldade. Você quer que é a maldade? Você fala assim: aquele cara ali, né? Estranho, né? Tu gostou dele? Maldade. Nem conhece, como é que já está falando? Nunca nem conversou, como é que já está julgando? Afasta dos teus lábios a maldade. Aparece uma tragédia, um casal se separou, alguma coisa aconteceu, você fala: devia merecer também, né? Por quê? Você conhece o casal? Nunca viu. Entrou no site de fofoca e comentou: merecia. Lábios mentirosos, lábios maldosos. Afasta de você as palavras impiedosas e maldosas. Cuidado com as tuas palavras. Isso são dicas de ouro. Protege tuas emoções e cuidado com o que você fala. Se é para falar mal, vai embora. Não fica na mesma roda. Se é para falar besteira, sai fora. Uma vez eu estava conversando com 3 amigos em casa. Acho que eu já contei isso em alguma pregação, mas quero repetir porque cabe aqui. E aí a gente conversando, a conversa começou a ficar meio estranha. Não era uma conversa perversa, mas também não era uma conversa que Deus gosta. A minha esposa passou, escutou um pedaço da conversa, chegou no meu ouvido e falou assim: só lembra que você é do altar. E saiu. Falei: Jesus, tu sempre manda ela nesse... O cara estava só falando coisa boa. Quando ele começou a falar uma besteirinha, tu mandou ela. Falei: é verdade. Na nossa boca não pode estar quaisquer palavras. Não posso falar qualquer coisa. Eu não posso falar de qualquer pessoa. A maldade, a impiedade não pode fazer parte do meu palavreado. Primeiro, porque eu tenho um coração blindado. E segundo, porque minha boca é para glorificar o nome de Deus, para pregar o evangelho da paz, para anunciar as boas notícias, para salvar e não para destruir, para fazer crescer e não para derrubar. É uma decisão que você toma. É uma decisão que você toma. Há um tempo atrás, um enviado do inferno chegou para um amigo meu e falou assim: engraçado, você é amigo do Tiago, né? Sou. É porque esse dia ele bem estava falando mal de você. Ah, o cara é mesmo. Peraí, vamos chamar ele no vídeo agora, porque eu nunca vi o Tiago falando mal de ninguém. Deixa eu botar ele no vídeo. Sabe o que o cara fez? Saiu correndo. Foi embora. Porque quando os teus amigos sabem que você não usa a tua boca para impiedade, eles chamam no vídeo na hora. Quero ver tu falar isso na frente dele, vamos ver se é verdade. Aqui, ó, os que os mentirosos fazem, ó. Batem em retirada. Deus vai tirar da tua vida todo mundo que é mentiroso, todo mundo que quer o teu mal, todo mundo que fala mal de você, todo mundo que... você está achando o quê? Que você vai crescer e só vai se aproximar gente boa? Você está achando que vai cumprir a vontade de Deus, vai cumprir o teu propósito de vida e só vai chegar gente bonitinha? Vai chegar quem quer te ver destruído. Vai chegar quem se infiltra na tua vida para disseminar fofoca, maledicências, para te enfraquecer. Vai chegar gente que só por inveja, só porque está afetado com o que Deus está fazendo na tua vida, vai distribuir fofoca e coisas mais sobre você. Mas Deus hoje está protegendo e blindando a nossa caminhada. E Ele vai afastar e tirar da nossa vida aqueles que falam que a gente não consegue escutar.
É Deus quem faz isso, não é você. A Bíblia diz que Deus é quem tira o joio do meio do trigo, não somos nós. Nós não sabemos identificar. Você tem que dobrar o teu joelhinho e falar: Deus, mais um dia. Me dá sabedoria para o dia de hoje. Guarda meu coração para que minhas emoções estejam protegidas. Cuida da minha boca para que eu não fale besteira. E tira do meu lado quem o Senhor sabe que não é para estar. Melhora as tuas orações e você vai melhorar teus resultados. Tem gente que fala assim: gente, 10 minutos para orar é muito tempo. Gente, 10 minutos não dá nem para começar a agradecer a Deus pelo que Ele fez na tua vida. Quanto mais começar a pedir o que tem que pedir. Ou você não está aprendendo a orar, porque o que temos para falar com Deus, o que eu tenho para falar com Ele só para acertar as contas, todo dia. Senhor, me perdoa. Hoje eu falei mais alto que aquela pessoa. Senhor, me perdoa por aquele pensamento. Senhor, pelo amor de Deus, não deixa meu coração se desviar. É tanta coisa que a gente tem que fazer só para se acertar. E como é que você acha que 10 minutos é muito tempo para orar? E para pedir? Tem que pedir sabedoria, tem que pedir misericórdia, tem que pedir a graça de Deus, tem que pedir pelos nossos filhos. Eu tenho 4 filhos, todos os dias. Metade das minhas orações de tempo de oração é pelos meus filhos, Senhor. Porque quando os seus filhos chegam na adolescência, a única coisa que você pode fazer é orar. É ou não é? Rapaz, você vira homem de oração quando os seus filhos chegam na adolescência. Senhor, protege, pelo amor de Deus. Tem misericórdia naquela festa. Senhor, guarda. Senhor, não deixa ninguém se aproximar. Senhor, tem misericórdia. Ainda mais quando a filha é bonita, aí que tu ora mesmo. Estou orando, que é uma maravilha. Seguindo. Versículo 25, e terceira dica infalível, irrefutável de Davi para Salomão. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Depois de guarde suas emoções, proteja seu coração. Depois de cuidado com as suas palavras, a dica infalível é: não olhe mais para trás. O teu passado sempre vai querer relembrar de onde você saiu. O inimigo sempre vai querer jogar na tua cara o que você já fez. Teus amigos das antigas sempre vão mandar piadinhas sobre o que você já representou, mas esse tempo acabou, porque o conselho é, vou repetir para você: olhe sempre para frente e mantenha o olhar fixo, ou seja, fixo. Não vai virar nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás, que dá muito trabalho olhar para trás. Mantenha o olhar fixo no que está à sua frente, porque o que Deus vai fazer na tua vida não passou, ainda vai acontecer, ou seja, está lá na frente. Está lá na frente o que vai acontecer. Está lá na frente, então para que você está olhando para o que já passou? Se a dica, meu Deus... Davi, quando dá a mão para Salomão e vai prepará-lo para assumir o reino, fala: esqueça das coisas que para trás ficaram. Mantenha os teus olhos fixos no que está por diante. Ah, o fulano me traiu. Foi no passado? Então deixa no passado. Eu estou muito ferido com o que falaram de mim. Foi no passado? Foi, então deixa no passado. Mas o meu pai não me tratou quando... Foi no passado? Foi, então deixa o pai no passado. Faz o que você tem que fazer para não voltar atrás, porque o que vai acontecer ainda está adiante. Então mantenha teus olhos naquilo que ainda vai acontecer. Porque olha só, o teu passado você não pode mudar, mas o teu futuro você consegue criar agora com Deus. Ou seja, se eu fosse ficar remoendo todos os erros que eu cometi no passado, porque às vezes o difícil não é nem você pedir perdão para Deus, ou alguém te perdoar. Às vezes o mais difícil é você perdoar a si mesmo. Porque você não consegue entender como você errou naquela coisa, você não consegue entender como você falhou naquele ponto. Você não consegue, tem coisas que você não consegue entender e você não quer se perdoar. Mas você imagina que antes mesmo de você cometer isso, aliás, antes mesmo de você nascer, Deus já tinha enviado uma solução para o teu erro e para o teu pecado. Jesus Cristo na cruz há 2000 anos. Ele já tinha previsto um erro que você nem sabia que ia cometer. Então esse preço já está pago. O que você tem que fazer é aceitar o perdão. E uma das coisas mais difíceis que tem é você aceitar o perdão. Eu errei, mas eu aceito o perdão de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu estou arrependido. Meu passado me condena, como diz o filme. Não tem um filme, Meu Passado Me Condena? Meu passado me condena. Mas, na verdade, o nome seria Meu Passado Me Condenava, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Meu passado talvez não tenha sido mil maravilhas, talvez eu tenha vergonha de contar algumas coisas, talvez eu não deixaria passar no telão coisas que eu já fiz, mas está no passado e dessas coisas eu não vou me lembrar mais, eu vou focar no que eu tenho que fazer a partir de agora. Meus olhos estarão fixos no futuro. Eu estarei focado no meu destino e não no passado. Então, isso aqui é impressionante. Eu estou com as emoções blindadas, eu estou com a boca guardada. E eu estou olhando só para frente, não estou olhando mais para trás? Qual é o nível que Deus está me colocando só aqui no terceiro ponto? Qual o tipo de resultado que Ele está criando para a minha vida? Qual o tipo de frutos que Ele está enviando para a minha casa, para a minha descendência? Só nesse terceiro ponto, até esse terceiro ponto. Chega um momento que nós precisamos decidir se nós queremos ter uma vida que alegra o Senhor, que protege a nossa casa, porque o justo recebe proteção, mas os ímpios caem na primeira pedra. Se nós queremos viver uma vida com resultados e com frutos que são dignos de serem colhidos, ou seja, quer viver sempre no alto e baixo, sempre na vergonha, sempre olhando para trás, sempre falando dos outros, sempre sendo ofendido, sempre sem dormir, sempre com insônia, com ansiedade, com depressão, com ataque de pânico, com medo, com isso, com aquilo, nós temos que decidir que tipo de vida queremos ter. E nessa manhã eu vim te trazer uma boa notícia. Há esperança para quem estava mal, porque com esses conselhos, tua vida vai para outro patamar hoje. A tua história vai mudar hoje. Últimos versículos, versículo 26 e 27 de Provérbios capítulo 4, que vai nos dar o quarto ponto, a quarta dica irrefutável de Davi para Salomão. Veja bem por onde você anda, e seus passos serão seguros. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, e afaste os teus pés da maldade. Aqui Davi vai dar um conselho sobre ambientes e companhias. Repete comigo, ambientes e companhias. Tudo isso define o teu futuro. Cuidado por onde andam os teus pés. Ambiente, onde você está indo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Cuidado com quem está te puxando. Cuidado com ambientes e companhias. Cuida bem dos lugares que você vai. Tem lugar que você vai que não é pecado, mas vai te induzir ao erro. Tem pessoas que você anda que não são mais, mas vão abrir uma brecha para a maldade. Ai, 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 ai. Ou seja, se tem uma coisa que você que quer viver na verdade e pela verdade, quer agradar a Deus e quer ter frutos que permaneçam, precisa vigiar, é com ambientes e companhias. Ambiente é uma coisa tão séria que se você me admira como pregador, como escritor, como qualquer coisa e me vê num ambiente inapropriado, eu não preciso estar fazendo nada. Só de eu estar no ambiente você já me julga e já joga na internet. Olha como é que o ambiente é sério. Sim ou não? A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Ou seja, gente, para de brincar com os ambientes que você frequenta. É tão sério que você sabe que não pode ser visto lá. É tão sério que você não quer que jogue na internet onde você está indo. Ambiente é uma coisa muito séria, porque os ambientes formatam muito a forma que a gente pensa. Às vezes você vê um jovem degenerado, aí fala assim, também com o pai que ele teve, com aquela família toda descompassada. Ou seja, o que você está querendo dizer? Que ele é mal comportado, que ele faz o que faz, porque ele aprendeu com um exemplo em casa. E é assim mesmo. Os ambientes, eles acabam influenciando tudo que a gente faz. Então, quando Davi vai dar os conselhos para Salomão, ele fala o seguinte, olha, veja bem por onde você anda, e se você vigiar bem, os teus passos estarão seguros. Ou seja, você vai andar e não vai tropeçar, você vai correr e não vai se cansar, você vai andar e vai chegar onde tem que chegar. Seus passos estarão protegidos. Não adianta vir domingo à igreja e de segunda a sábado fazer o que quer. Andar com quem quiser. Ir em qualquer lugar. Eu sempre falo isso. Se você quer cuidar do teu corpo e quer colocar um shape, quer ficar bem, não adianta treinar toda terça-feira.
além de alimentação, sono e suplementos, você vai ter que treinar pelo menos 4, 5 vezes por semana. Se você quer colocar um shape espiritual, não adianta vir à igreja só o domingo. Tem que treinar todos os dias. Ou seja, chega um momento que a gente precisa tomar a decisão de que estilo de vida nós queremos levar. Então, quando eu paro para pensar nessa lista aqui, eu falo, peraí, não é qualquer um que ensinou para qualquer outro esses conselhos, não. É o homem segundo o coração de Deus falando com o homem mais sábio que já existiu. E os conselhos são, protege tuas emoções, cuidado, muito cuidado com as tuas palavras, não fica olhando para trás, mas coloca os teus olhos no futuro e veja bem por onde você anda. Agora, isso aqui não seria um conselho que a gente daria para um filho nosso também? Filho, cuidado, filhão, onde você está indo. Filho, cuidado com fulaninho. O garoto só fala besteira. Qual é o pai, qual é a mãe que gosta do filho só falando besteira, palavrão, imoralidade, piada sem graça? Ninguém quer, a gente quer um filho educado. Ou seja, os conselhos que você daria para os seus filhos, por que você não aplica na sua própria vida? Afinal de contas, eles seguem o que a gente faz, e não o que a gente fala. Isso aqui é tão sério, deles seguirem o que a gente faz e não o que a gente fala, que uma vez eu comecei a cobrar muito minha filha, Júlia, mais velha, para começar a ler. Eu falei assim, filha, você está lendo pouco. O papai quer que você leia mais. E aí eu falo, filha, você não leu. Filha, eu botei o livro aqui, você ainda não folheou. Filha, e comecei a cobrar, filha, tem que ler. Filha, até um dia que eu falo, pai, por que eu tenho que ler se você não lê? Posso lhe fazer uma pergunta? Você que talvez já me conheça. Você acha que eu leio? Sim ou não? Você acha que para fazer o que eu faço, para escrever os livros que eu escrevo, eu preciso ler? Obviamente que sim. É claro que eu leio. Então, qual foi a ficha que caiu? Que quando eu leio, geralmente no horário que ela está na escola, dentro da biblioteca que eu tenho em casa. Dentro do meu escritório de casa. Então ela não me vê lendo. Então ler eu leio, mas ela não vê. O que eu comecei a fazer? Pegar os livros da semana, os livros que eu estou lendo na semana, levar para a cabeceira da minha cama, que é onde a gente mais conversa durante a noite, antes de deitar, quando a gente tem o maior tempo, para ela ver que eu estou com livros lendo. E às vezes ela está, estou vendo um passinho dela no corredor, já pega o livro e já fica aqui. Não adianta você falar que faz, teu filho tem que ver você fazendo. Teu filho tem que ver você orando, deixa a porta aberta para ele te ver de joelho na cama. Nós precisamos ser exemplos, porque na vida as pessoas só seguem exemplos, poucas seguem palavras. E aí, Davi instrui Salomão, que continua crescendo e se torna esse rei que atrai a atenção internacional. Ele tem um vasto reconhecimento internacional. Reis e rainhas saíam das suas terras e iam até Jerusalém escutar da sabedoria de Salomão e ver sua riqueza. Ele, por causa desses conselhos, se torna o homem mais rico que já existiu. Ele multiplica tanta riqueza que hoje Elon Musk e todos os Jeff Bezos da vida não têm o dinheiro que Salomão teve há 3.000 anos. Até hoje não foi possível alguém produzir riqueza do tamanho da de Salomão. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, já analisou flora, fauna, escreveu sobre tudo. Recebia pessoas do mundo inteiro. Por quê? Porque ele seguiu uma cartilha, repete comigo, cartilha, onde conselhos milenares foram dados. Eu tenho um livro, meu livro mais recente, se chama Princípios Milenares. Alguém ainda não leu? Não leu? Quem não leu? Não leu. Muitos pecadores nessa manhã. Leia esse livro, Princípios Milenares, 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. E o primeiro conselho, o primeiro princípio que eu falo, ali é o princípio da maturidade. Que é um conselho do apóstolo Paulo, que ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Agora que sou homem, eu abandonei as coisas de menino. Ou seja, maturidade não é algo que Deus te dá.
é algo que você adquire abandonando as coisas de menino. Porque muitos casamentos não dão certo. Você vai escutar a mulher e falar, o cara é um menino, não quer assumir responsabilidade. Não quer viver vida de casado, quer viver vida de solteiro. Porque muitas empresas faliram, porque o cara não é adulto nas finanças. Ele ganha dinheiro e gasta. Criança faz isso. Não investe. Não paga bem. Não paga em dia. Criança é assim, adulto tem responsabilidade. Ou seja, quando você para pensar, um dos erros que mais afeta os resultados do ser humano é a maturidade. Então eu colhi 10 conselhos, a maioria são salomônicos, e coloquei como princípios e leis espirituais nesse livro. Então por isso que eu estou te aconselhando a ler, porque vai somar muito com a pregação de hoje. Vai ser um estudo para você. E lembre-se, quem quer melhorar de vida, estuda. Não necessariamente formalmente, numa academia, nas salas acadêmicas da vida, numa escola, numa faculdade. Mas ler, assistir palestra, estudar, obter informação, você vai ter que ter, senão não tem como prosperar. Não tem como. Então, nessa manhã, o que está acontecendo contigo? A tua mente está sendo afetada para te levar para um outro nível de prosperidade. E prosperidade não é ter dinheiro, é ter tudo que você precisa para cumprir o teu destino na Terra. Ou seja, tua mente está sendo elevada para um próximo nível, para tudo que você precisa, você começar a conquistar a partir de hoje. Você precisa melhorar a tua família? Vai melhorar em nome de Jesus. Você precisa que tua empresa cresça mais esse ano? Vai crescer em nome de Jesus. Mas não só porque nós estamos falando em nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo nome, mas porque agora você sabe o que tem que fazer para isso acontecer. Porque se a gente declarar e não fizer a nossa parte, nada acontece. Senão a gente ia viver de declaração. Eu quero ser rico. Eu profetizo que você é rico. Todo mundo pobre. A declaração só tem efeito com ação. Declaração só tem efeito com ação. A fé sem obras é? A fé sem obras é morta. Então eu chego à conclusão, e aqui eu encerro, que se nós não focarmos, se nós não prestarmos atenção no que temos que fazer, a gente não vai progredir. Esses dias eu cheguei na academia, estava vendo o celular, estava no WhatsApp, e aí meu treinador, meu personal trainer estava assim e tal, ele falou assim, agora pega o celular e guarda. Eu falei, não, que eu estou no meio de um negócio. Depois ele falou assim, cara, você precisa decidir se você quer fazer negócio enquanto treina, ou se você quer colocar foco no treino para a gente ter resultado de verdade. Os dois ao mesmo tempo é muito difícil. Então chega uma hora que você tem que decidir se você vai prestar atenção no que realmente importa. E eu quero lembrar que toda essa pregação começou com as palavras, preste atenção no que eu digo, guarda no teu coração as minhas palavras. Ou seja, se você não prestar atenção, se você não guardar no teu coração, nada do que eu estou pregando tem efeito hoje. Se você não aplicar na tua vida nada do que está sendo falado, vai gerar frutos que permaneçam. Mas eu acredito, eu creio, que daqui vão sair homens e mulheres com resultados extraordinários, na área em que precisam progredir. Porque nem todo mundo está ruim em tudo. Tem gente que está ruim em tudo, mas nem todo mundo está ruim em tudo. Tem gente que já está indo bem no casamento, o problema é financeiro. Tem gente que está indo bem nas finanças, o problema é a criação dos filhos que está mal. Tem gente que tem só áreas para ajeitar. E eu quero declarar nessa manhã que Deus vai ajeitar as áreas da tua vida que precisam ser ajeitadas, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou sonhamos. Ou seja, Ele é um Deus de surpresa e Ele vai te surpreender. E aqueles que creem, dêem um forte aplauso ao Senhor, porque eu creio. Eu creio que Ele vai nos surpreender. Porque quem acredita em mim, assim como eu ressuscitei, eu vou ressuscitá-lo no último dia também. Porque o poder do Evangelho não está nas palavras bonitas de Jesus, o poder do Evangelho está na ressurreição de Cristo. Fé não é você fazer o que quiser.
Fé é você fazer tudo o que tem que ser feito em cima de uma palavra que Deus liberou sobre a tua vida. O batismo é um simbolismo de que agora você pertence não a uma religião, mas você pertence a um movimento mais puro e amoroso que o mundo já conheceu, que é o cristianismo. O seu futuro não depende das suas condições, mas das suas decisões.